Professor Maciel, boa noite. Muito prazer receber você aqui. Muito obrigado pelo aceite do convite. O professor Maciel é um irmão que a vida me deu, né? Além de uma pessoa competentíssima, para mim, um dos maiores nomes da biomecânica no Brasil, proveniente de uma escola muito tradicional da biomecânica aqui, que é a escola da AEC, né? Da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, orientando o professor Júlio Serrão, que também é um ícone da educação física no Brasil. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre treinamento e biomecânica, princípios do treinamento e princípios da biomecânica, mas antes da gente entrar nesse quesito, eu vou deixar o professor se apresentar. Professor, a palavra está contigo. Muito boa noite a todos aqui. Tenho visto aqui a galera que está entrando. Pô, legal, bom ter vocês aqui com a gente. Polito, eu que só tenho a agradecer a oportunidade de dividir esse pouco de conhecimento que eu tenho aí a respeito dessa biomecânica e o quanto que, obviamente, a gente pode produzir um conteúdo e ofertar, acima de tudo, um produto de excelência, né? Que eu acho que é isso que às vezes falta para a gente, né? Eu digo a gente aqui assim de uma forma generalizada na questão da educação física, que a gente sempre reclama muito da questão do baixo valor de hora-aula, de personal, de assim, enfim. E a gente sempre quer cobrar por um trabalho de excelência sem necessariamente ofertar um trabalho de excelência, né? Então, eu, como tenho na veia essa questão da docência, é sempre um grande prazer poder falar com vocês e transmitir um pouquinho mais daquilo que eu li, né, que eu aprendi, que obviamente precisa de uma interpretação, de uma área que por muitas vezes as pessoas têm muito medo, né, porque acham que tem que ser um gênio da matemática para conseguir compreender. E que recentemente eu tenho visto aí grandes colegas fazendo um trabalho fantástico com a questão, por exemplo, de eletromiografia, né? E aqui poderia citar alguns grandes nomes, alguns que inclusive foram meus alunos, outros foram meus, entre aspas, ajudantes, outros que, enfim, estão por aí fazendo ótimos trabalhos relacionado à questão do entendimento da biomecânica, né? Eu confesso que em alguns momentos eu me sinto um pouco assim incomodado e até foi por isso que a gente decidiu fazer essa live para conseguir entender um pouquinho melhor da biomecânica, entender que não necessariamente, né, a eletromiografia vai nos ajudar a resolver os problemas do nosso dia a dia, né? Então, é claro que ela é uma técnica muito legal, interessante, super atrativa, nos mostra quanto efetivamente o músculo trabalhou, mas a gente tem que entender também que a biomecânica ela vai por muito além de uma resposta de atividade elétrica, né? Então, eu tenho visto algumas pessoas e isso tem me tirado um pouco da zona de conforto, então até fiquei super feliz com o convite. Então, é um prazer estar com você. Eu acho que a gente tem muito a contribuir com a galera aí. Então, mais uma vez, obrigado aí pela presença e vamos junto. É E a isso primeira aí. coisa que eu acho, né, que eu acho legal você começar a conceituar, no treinamento, erro de conceito leva a erro de metodologia. E na biomecânica, eu acredito que seja a mesma coisa. Sim. Na fisiologia, se eu não souber o que é uma frequência cardíaca, eu não sei para que ela serve e, portanto, eu a uso de forma errônea. E na biomecânica, eu acredito que é a mesma coisa. E parece que a biomecânica vem se tornando, e aí quando eu falo vem se tornando é pela questão da potencialização da mídia social, que eu acho extremamente saudável, extremamente, né, muito legal, muito favorável mesmo a isso, mas parece que a biomecânica se resumiu agora à cinesiologia. São duas coisas, dois fenômenos, duas ciências diferentes, né? Então acho que essa conceituação seria legal você começar explicando para a galera o que é biomecânica, o que é cinesiologia, para que depois a gente possa dizer, olha, eletromiografia, e aí não é uma crítica, mas parece que a biomecânica foi resumida à questão da eletromiografia, que é um instrumento, um método para, né, que às vezes está muito mais relacionado com a cinesiologia do que com
do que com a biomecânica. Então, professor, a palavra é tua. Bom, primeiro, assim, realmente existe muito conflito conceitual. E durante as minhas aulas eu sempre brinco e falo que se a gente não tem um conceito bem formulado, qualquer coisa que falarem para nós a respeito daquilo, a gente vai acabar acreditando, né? E aí, uso sempre aquele exemplo da Alice no País das Maravilhas e tal, que chega num determinado momento, tem o gato falante e tal, bom, enfim, para que caminho eu vou? Falar, para onde você quer ir? Eu falar, não sei, então se você não sabe para onde ir, qualquer lado vale. E eu acho que cabe bem nessa situação, né? Depois, quem assistiu ainda esse filme, assiste, você vai ver lá o que eu estou dizendo. Eu acho que na biomecânica, não só na biomecânica, como em outras áreas maiores também, né? A gente não pode confundir, na sua essência, o que é biomecânica e o que é cinesiologia, né? Basicamente, se a gente pensar em termos cinesiologia, a gente está pensando no cinésio, que tem a ver com questão do movimento, logia do logos, do estudo. Então, é um estudo do movimento. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, a fisiologia, a gente está pensando no movimento, a gente está pensando, portanto, no estresse imposto ao corpo diante de uma atividade física. Então, eu estou estudando a cinesiologia. Quando eu penso no quanto de atividade física se fazia lá atrás, na década de 50, o quanto se faz hoje, eu estou traçando um perfil histórico da atividade física. Então, também estou estudando ou analisando dados relacionados à prática da atividade física. Então, eu também estou estudando uma cinesiologia. Quando eu penso nos fatores estressores lá na questão de um atleta de alto nível competitivo, onde nós temos grandes nomes aqui, como a querida colega e amiga de profissão, a professora doutora Regina Brandão, fala da questão da psicologia do esporte, o quanto que o agente estressor pode potencializar ou diminuir o seu potencial atlético, a gente está pensando em fatores da psicologia que também determinam o desempenho na atividade física. Portanto, a gente também está pensando numa cinesiologia. Quando a gente pensa em políticas públicas e que falam que a intervenção social faz com que o cidadão tenha uma melhor formação, se torne um cara mais consciente das suas responsabilidades e direitos e tal, a gente está falando também de uma cinesiologia, né? Então, eu estou pensando na cinesiologia como uma grande esfera e que ali eu posso fragmentar em 3 grandes esferas. Uma da área socioafetiva, outra da área comportamental e a outra relacionada à área da biofísica. E aí, nesta área da biofísica, se encontram 2 grandes áreas que são denominadas fisiologia e biomecânica. Então, quando eu penso em fisiologia, eu estou pensando numa cinesiologia. Eu estou pensando no estudo do movimento, mas eu estou pensando, por exemplo, no estresse metabólico. Mas eu estou pensando naquilo como consequência de um agente estressor, atividade física. Mas quando eu penso em cinesiologia, não necessariamente eu estou pensando em fisiologia. A mesma coisa acontece com a biomecânica, né? Quando a gente pensa na biomecânica, ela tem por sua finalidade estabelecer uma análise física do movimento, né? E aí não só puramente físico, porque a gente sabe que os tecidos biológicos se comportam de formas diferentes, então a gente pode conceituar a biomecânica como sendo aquele método de estudo, aquela ciência que tem por preocupação utilizar fundamentação física na análise do movimento, mas sem desconsiderar as particularidades anatômicas e fisiológicas. Então, são coisas muito distintas quando a gente pensa em cinesiologia e em biomecânica. Então, a cinesiologia seria um como um todo e a biomecânica um pedacinho dentro dessa cinesiologia. Okay? Muito bem. E parece que há na área da educação física, né, isso é uma crítica, algum tipo de tentativa reducionista, né? Então a gente tenta a todo momento achar, e aí eu não vou nem usar a questão de receita de bolo, porque eu falo assim, não tem receita de bolo, mas também dizer que tudo pode é complicado. Então tem protocolo, é diferente, não é a receita do bolo, mas é o protocolo ali do que deve ser feito. Mas parece que é uma tentativa reducionista de tentar toda hora achar o melhor exercício, achar o melhor método no treinamento, achar o melhor meio de treinamento, o melhor sistema de periodização, o exercício que pega mais, o exercício que pega menos, e aí se torna acho que se torna muito perigoso esse tipo de tentativa que a gente tem na mídia, porque existe todo um sistema que está envolvido aí na questão do desempenho, da performance, seja essa voltada para a saúde,
seja essa voltada para questão de rendimento atlético. E aí, aproveitando esse gancho que você tomou, né, eu tenho aqui um dos artigos mais lidos do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é né, tem lá os seus Guideline. pontos fracos, né, mas é o papa aí da nossa área, até que se prove, para criticá-lo tem que fazer melhor. Então, tem um dos artigos que é Load, Overload e Recovery, ou seja, né, carga, sobrecarga e recuperação. E ele divide exatamente a recuperação, a questão da carga, nessas variáveis que o Maciel colocou. Né? Então, tem lá a parte física, a parte fisiológica, a parte psicossocial. Então, quando a gente pensa isso, nessa integração de fenômenos, a gente acaba integrando e a gente acaba entendendo que não tem o melhor, mas talvez exista o mais apropriado para determinado contexto. E aí eu Perfeito. vou levantar uma bola aqui para você cortar, que é a seguinte. Vou pegar um exemplo bem prático aí que a galera coloca na mídia social. Agachamento profundo, agachamento parcial. A gente até conversou isso esses dias aí. E aí você fala assim, ó, qual a principal diferença? Você vai responder a principal diferença. Aí em seguida eu quero que você responda assim, qual é o melhor? Qual é o melhor? E aí você vai falar assim, talvez, depende. Depende é a palavra mais utilizada no treinamento, né? Eu conheci um colega uma vez que dizia assim, não, depende não existe, ou é ou não é. Esse cara nunca pode estar no treinamento, porque o é ou não é dentro do treinamento, não tem como. Mas, Uhum. e aí? Depende. Se depende, depende do quê? Só para a pessoa entender, porque assim, se um tem diferença do outro em que diz respeito à eletromiografia, e aí depois a gente discute qual que é a fragilidade da eletromiografia, eu posso afirmar que um é melhor que o outro para determinada musculatura? Manda bala, tá contigo. Bom, primeiro vamos lá, né? É assim, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado e atenção. De que não existe o exercício certo ou errado. Não existe exercício bom ou ruim. Existe a pessoa certa ou errada para aquele exercício. Existe a pessoa boa ou ruim para aquele exercício. Se eu pegar, por exemplo, aqui minha mãe e pedir para ela fazer um agachamento, mesmo que seja parcial, próximo a 90 graus de flexão de tíbio femoral, provavelmente ela vai ter grandes problemas. Mas se eu pegar um atleta olímpico e falar, não, faça um agachamento profundo, e o cara é do levantamento de peso olímpico, ele não vai encontrar nenhum problema. Ou seja, o problema não está no exercício, o problema está em quem executa, né? E aí é que está o maior problema, porque não é nem quem executa, porque o que a gente tem observado é que o problema não é em quem executa, mas sim, muitas vezes, em quem pede para o sujeito executar, né? Que é o papel do profissional de educação física. É claro que distinções aqui existem inúmeras entre um agachamento parcial e um agachamento profundo. Ainda que existam algumas evidências no sentido contrário, mas de uma grande forma, o que a literatura mostra para a gente, e isso não só para o agachamento, né, mas para outros exercícios também, como, por exemplo, para flexão de cotovelo, que quanto maior a amplitude de movimento, maior o recrutamento muscular. O que a gente tem que tentar entender, o que a gente tem que entender e tem que ficar bastante claro para a gente, é que não significa que obrigatoriamente uma maior atividade eletromiográfica vai me dar um maior poder hipertrófico. Isso é são coisas completamente diferentes. A gente tem que pensar e tem que lembrar, na verdade, que a eletromiografia é apenas um dos métodos de investigação da biomecânica que tem por único caráter exclusivo fazer a somatória dos potenciais de ação que estão chegando ali naquele músculo. Portanto, saber se aquele músculo é, entre aspas, um liga e desliga. Saber, tá ligado, não tá ligado, tá funcionando, não tá funcionando, e quanto tá funcionando. Ele apenas serve para isso. Ele não dá para a gente conseguir identificar qualquer outro fator, por exemplo, como sobrecarga patelofemoral ou deslocamento de patela, medialização de patela, lateralização de patela a partir da eletromiografia. Eu costumo brincar, embora não seja uma conta exata, eu começo falando em muitas das minhas aulas que, basicamente, para que a gente consiga executar um movimento, a gente tem que considerar músculo, tendão, osso e ligamento, né? Então, são 4 fatores aí para que o exercício funcione de forma adequada. Se a gente resumir a execução de um determinado exercício, um determinado momento, a somente a sua condição muscular, que é o que a eletromiografia efetivamente faz,
a gente tem, vamos colocar assim, que em torno de 25% de chance de acerto. E aí a gente vai pensar, pô, que legal, né? Significa então que eu já tenho 25% de acerto. Só que se ao mesmo tempo que eu tenho 25% de acerto, eu tenho 75% da margem de erro. E aí, considerando até mesmo essas novas resoluções que saíram, trabalhar com o pessoal com um certo grau de patologia, a margem de erro diminui de forma substancial. Então, não dá para a gente considerar única e exclusivamente a eletromiografia como um fator decisivo para a gente conseguir organizar nossas cargas de treino. Eu não estou dizendo aqui que não serve para nada. Ela tem a sua função, mas ela não é a pílula mágica que vai fazer com que você consiga ter o que é colocado aí como organização, como periodização, aquela organização racional dos meios e métodos de treinamento para atingir um determinado objetivo. Né? Então, é claro que existe diferença, mas qual que é o bom e qual que é o ruim? A questão eu te pergunto, para quê? E aí, né, você comentou uma coisa interessante da hipertrofia. Sabe-se, pelo que a literatura mostra, que se a gente não errar na sobrecarga excessiva, no overload, a hipertrofia muscular ela responde à carga, à tensão mecânica. Então, existe um mecanismo de mecanotransdução. Então, quando você estimula a musculatura a partir de fatores mecânicos, essa musculatura gera uma inflamação, principalmente o que ocorre ali na membrana, que promove uma cascata de reação química intracelular que vai culminar na hipertrofia. E isso parece que tem uma relação com carga. E aí, olha só como é complexo. Eu vou falar e você me corrige se eu estiver errado. Você fala assim, eu sei pelo meu pouco conhecimento de biomecânica, que quando você tem uma carga muito alta, para você potencializar a carga, às vezes você diminui a amplitude de movimento, o que foi conhecido na educação física e na treinamento de força com pesos clássico como um método de repetições parciais, né, que você faz um movimento curtinho ali. E isso acaba metabolicamente estimulando a musculatura porque tem carga. E aí você fala assim, se eu faço agachamento profundo, e aí o agachamento profundo, você disse que quanto maior a amplitude, maior a ativação. Então chega lá, mais sinapse, tem mais sistema nervoso envolvido lá. Se eu faço agachamento profundo, eu aumento a ativação, mas ao mesmo tempo, se ele é profundo, aumenta a amplitude. Se aumenta a amplitude, diminui a carga. Se diminui a carga, a resposta hipertrófica o poder hipertrófico diminui. Exato. Está contigo. Então é exatamente essa questão. Por isso que eu falei, para quê? Qual que é o melhor? Para quê? Se eu quero, de repente, potencializar respostas coordenativas, e aí você já deu parte da letra, se eu quero melhorar a parte coordenativa, talvez me preocupar um pouco menos com a carga, um pouco mais com a qualidade do movimento e a amplitude que ele é realizado, que pensando desta forma, pode existir uma maior transferência para as atividades do dia a dia, portanto, uma melhor qualidade de vida, trabalhar em amplitudes maiores talvez seja um grande recurso. No entanto, se eu tenho como objetivo produzir a maior hipertrofia, sem dúvida nenhuma, a carga ela é a coisa fundamental, né? Aqui eu consigo pensar que em pelo menos uns 5 ou 6, 7 fatores que determinam a hipertrofia. E aqui você me corrija se eu estiver também falando bobagem. Mas um dos fatores que certamente produzem hipertrofia é o que eles chamam de supercirculação. Então, você estimula a musculatura por uma determinada magnitude de carga, que leva a maior nutriente, dentre eles fatores hormonais que desencadeiam o poder hipertrófico. Fora isso, tem também a questão da hipóxia. A hipóxia também leva a uma maior acidose metabólica, levando maior acidose metabólica, produz maior dano celular, produzindo maior dano celular, ativa um pouco mais minhas células satélites e aí, por consequência, eu tenho um pouco mais de resposta. Isso fundamenta lá os treinamentos com restrição de fluxo sanguíneo. Por além disso, tem nossa glicólise anaeróbica, que também tem por objetivo, até mesmo por uma questão de osmolaridade, reter um pouco mais de água e poder também produzir um pouco mais de aumento dessa musculatura. E até agora, que eu não falei esses 3, 4 fatores e nenhum deles, de forma específica, está relacionado com a eletromiografia. Depois a gente pode pensar em, obviamente, a questão do descanso, reparação tecidual. O que mais que a gente pode pensar? A biologia celular.
e aí a gente tem que pensar naquela cascata de via AKT-mTOR, e ali sim parece que existe alguma relação com o nível de atividade neural, mas ainda um pouco conflituoso na literatura sobre isso. Existem questões relacionadas à nutrição, de repente não adianta o cara estimular tudo ao máximo, de repente ficar pensando em só tomar água, porque não vai conseguir ter um poder hipertrófico. E agora também tem mais uma outra coisa bem legal também, né, que é a questão do estímulo verbal, que tem sido uma área que a galera tem estudado bastante. E aí, para a gente resumir esses 7 aí que eu falei, parece que um tem, de fato, uma ligação importante com a eletromiografia, né, que, ok, tem a questão lá do dano celular. Então, quanto mais estimulado, teoricamente maior eu tenho aquela liberação do cálcio, e o cálcio, de certa forma, pode estar relacionado com o processo de dor tardia. Então, isso tem a ver com a eletromiografia. Tem a via AKT-mTOR, que pode ser que esteja relacionada com atividade eletromiográfica, mas ainda não é certeza. E aí tem a estimulação verbal, o encorajamento. E você já deve ter visto aquelas pessoas, vamos, vai, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E aqui, eu digo que isso é muito interessante, né, para aqueles que, de repente, ficam pensando na seleção do exercício, será qual pega mais a porção A ou B do músculo, tal, não sei o quê. Olha o que os caras fizeram. Tem um estudo muito legal de 2019, de Paulo e colaboradores, que os caras pediram para o sujeito fazer o supino. Um exercício, teoricamente, bastante praticado e até, então, mais fácil de ser executado, onde a habilidade acaba sendo mais facilmente aprendida, né, ou desenvolvida. Primeiro, eles pediram para o sujeito simplesmente fazer um supino. Aí o sujeito foi lá e fez o supino. E aí depois eles pediram para esse sujeito e modularam lá as atividades eletromiográficas de peitoral, tríceps, deltoide, principalmente na porção anterior. Aí depois eles foram lá, passado um X período, para obviamente não ter o grau de fadiga instalado e para que não tivesse um viés da pesquisa, eles pediram para o sujeito, falaram assim, agora você vai fazer com a mesma carga, né? Então o sujeito estava lá, entre aspas, vendado, ele não sabia qual era a carga, ele sabia que a carga estava lá colocada, que era a mesma carga que ele fazia. Só que aí ele dava um encorajamento verbal, falava assim, não, agora eu quero que você faça o seguinte, força nesse peitoral, só o peitoral, só o peitoral. Ou depois falava, vamos, força, 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 pense em jogar o cotovelo para cima, cotovelo para cima. Então, eles modulavam ou estimulavam o sujeito a um determinado gesto para saber qual era a resposta eletromiográfica. E sabe qual é a resposta que eles identificaram? Que a atividade eletromiográfica pode ser modulada pelo estímulo verbal dentro de um mesmo exercício. Ou seja, será que vale a pena realmente a gente ficar preocupado em fazer só o exercício A ou B, porque pega mais ou pega menos pensando na eletromiografia, por causa da hipertrofia? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que eu tenho pelo menos 7 fatores que contribuem para a minha hipertrofia. Desses 7 fatores, é efetivamente dependente de eletromiografia, ainda precisa ser melhor elucidado pela literatura, e o outro mostra que essa resposta eletromiográfica pode ser modificada em função do encorajamento verbal. Por isso que quando você está, às vezes, lá com o personal, você tem um rendimento melhor. Você não se torna mais forte, você não se torna melhor, você não se torna mais bonito, porque você está com o personal do lado. Mas simplesmente você tem um personal que está falando para você, vai, mais uma, força, vai, força aqui, força ali, força aqui. E aí você começa a estimular ou alterar o seu padrão de recrutamento, aumentando a eletromiografia de alguns grupamentos para que você consiga dar conta da tarefa. Né, o que você está falando é fantástico, porque às É vezes uma o coisa muito treinamento louca você isso, cara. mete ao básico bem feito, né? Teve um estudo do colégio Exato. americano que os caras avaliaram a automotivação. Então o cara tá treinando e o cara berra com ele mesmo. Sabe os berros da academia que os maromba dá, que os caras, ui, nossa, Sim. que elegante, ai meu Deus, né? Aquela, Ai, credo. ai não, não pode, cadê a elegância? Elegância do cacete, o cara tá com 250 quilos no terra e não dá elegância. Então, os caras viram que só o fato de eu gritar comigo mesmo melhora o desempenho. E aí eu me recordo, né? É legal, deixa eu só fazer um adendo aqui, até pensando nessa questão de gritar, para as questões de teste também. Você pode pegar um livro de testes lá da ISAC, International Society of Kinesiotherapy, Anatomy and Kinesiotherapy, acho que que ele vai lá e fala assim, olha, na hora que você vai fazer um teste neuromuscular,
você precisa dar o atenção já, o estado de prontidão, justamente para que ele otimize seu gesto. Né? Então, as pessoas às vezes ficam com alguns medos que não fazem muito sentido, né? Exato. Fica com os medos que Eu, não faz sentido. eu até estava lembrando aqui de um estudo, como é que chamava o artigo, o autor? Acho que é de Schoenfeld, de Brett 2015, Kornfeld. que ele falava dessas questões relacionadas à hipóxia, teoria da hipóxia e a hipertrofia muscular. E ele pegou dois grupos com volumes diferentes, aliás, com volume total equalitário, né? Então, o mesmo volume total, mas o volume e a intensidade das repetições modificavam ao longo dos grupos. Então, tinha um grupo que treinava, entre aspas, pesado e pouca repetição, e um grupo que treinava leve, mas com bastante repetição. E, ao final das contas, o que ele observou como resultado é que, obviamente, o grupo que treinou com mais carga, ele teve os melhores ganhos de força, mas em termos de respostas hipertróficas, por mais contrassensual que isso possa parecer, depois de, acho que 8 semanas, eles conseguiram ter mais ou menos o mesmo resultado, mostrando, portanto, que é possível. E aí há tanta literatura mostrando que a questão da não restrição, né? A restrição da oferta sanguínea consegue potencializar as respostas hipertróficas. Né? Então, eu fico com muito medo quando as pessoas começam a pensar que a eletromiografia é a chave ou a solução de todos os problemas, que eu tenho que organizar minhas cargas de treino pensando na eletromiografia. Mesmo Isso me porque leva a um certo medo. eu não sou um dos maiores estudiosos de eletromiografia, mas a reprodutibilidade da eletromiografia é uma tristeza total, não é? Então, assim, a gente tem um grande problema na biomecânica, né, Polito? É que a biomecânica, quanto a métodos de investigação, nós basicamente temos 4 métodos de investigação, que é a antropometria, cinemetria, dinamometria e eletromiografia. E dentre todos eles, o equipamento mais barato que nós temos é a eletromiografia. Então, acaba sendo absurdamente tentador, né? Você pegar um equipamento que é o mais barato, dentre, E por exemplo, sai não dá para comparar uma eletromiografia com uma um plataforma de dinamômetro. força, né? É uma dinamometria. Não dá para comparar, por exemplo, um valor de uma eletromiografia com uma cinemática, uma análise cinemática com 20 câmeras, com 6 câmeras, com 8 câmeras infrared. Então, eu estou falando de diferença aí de, de fato, milhares de Mais de 100 mil dólares. reais. Né? Não, uma grana ferrada. Então, olha que tentador. Você tem, por um lado, um equipamento que é o mais acessível e que é aquele que te mostra o que o resultado, o que o músculo está fazendo. Só que tem um grande problema. De todos esses equipamentos e métodos de investigação em biomecânica, a eletromiografia também, se por um lado é aquele que é o mais barato, de mais fácil acesso e mais tentador a ser utilizado porque mostra o que o músculo está fazendo, ao mesmo tempo é o que requer maior cuidado no que diz respeito ao tratamento matemático do sinal. Então, olha que loucura, a galera às vezes foge da biomecânica porque tem medo de uma questão mecânica, física, matemática, mas ao mesmo tempo hipervaloriza um método de investigação que deve ser muito bem cuidado com tratamentos físicos, matemáticos, para que você tenha um dado confiável. Né? Afinal da conta, se você pegar um eletrodo daquele, pegar, lamber na testa, colar e ficar, você vai ter um Vai sinal ter um sinal. eletromiográfico. O que aquilo ali quer mostrar é outra história. Então, infelizmente, as maiores bobagens que nós vemos na área da biomecânica, elas também estão pensando nessa questão da eletromiografia, né? Porque ele é o mais acessível, mas ao mesmo tempo é onde a gente pode infringir ou pode não cumprir com aquelas questões que nos garantiriam uma validade dos dados, né? E aí, obviamente, se a gente não consegue confiar nos dados, não tem por que a gente utilizá-los. Mas são poucas as pessoas que pensam dessa forma, né? E É igual teste de força. Se você pensar no teste de 1RM, existe um protocolo a ser seguido. Se você fizer de qualquer jeito, obviamente o resultado não vai ser válido. Você da área do treinamento sabe muito melhor do que eu sobre isso. O problema é que as pessoas, por muitas vezes, elas não têm um domínio físico matemático e nem têm, às vezes, um equipamento que lhe permita fazer um tratamento adequado de um sinal de eletromiografia para poder extrapolá-la para o treinamento de força.
que nós já vimos que talvez para hipertrofia não seja o grande barato para a gente ficar olhando. E aí você comentou uma coisa que eu achei fantástica. Se fosse, ó, voltando para, por exemplo, do agachamento, se fosse, mas se eu quero ganhar movimento, se eu quero ganhar consciência corporal, o profundo é legal. Se eu quero ganhar carga, o parcial pode ser melhor. Se eu quero ganhar força, hipertrofia e assim por diante. Potência, sim. E aí, né, acho que esse é um encontro que eu acho fantástico, absurdamente fantástico, entre treinamento e biomecânica. A gente brincou qual que era o princípio do treinamento ou o princípio da biomecânica. E, né, quem estuda treino, quem estuda o desempenho, propriamente dito, sabe que não existe isso, né? O desempenho ele depende de vários fatores. E aí eu fico pensando aqui na periodização, viajando, né, que é uma ciência clássica demais. E aí eu fico pensando assim, então eu posso organizar o mesmo agachamento, hora parcial, quando eu quero potencializar, quero um treino de força ali, focado, concentrado na força, eu quero carga e eu posso focar no parcial, ou posso colocar numa etapa geral, por exemplo, não estou mexendo com a complexidade de movimento, estou mexendo com o core, estou mexendo com a questão da consciência corporal, posso colocar ele mais profundo. Ou seja, eu manipulo o próprio exercício independente da questão da ativação eletromiográfica, né? Mas é o exercício Exatamente. pelo exercício. Porque outro dia, né, parece que hoje existe um fanatismo pela eletromiografia que você fala assim, olha, você foi praticante de modalidade esportiva, você sabe que muito, e trabalhou com preparação física na prática também, muito que a gente faz na preparação física, a gente tenta adaptar exercícios para simular gesto técnico de esporte. Sim. Então, você tenta levar para a sala de peso para melhorar a transferência. E nem tudo na vida a gente tem a atividade eletromiográfica para poder avaliar. Né? E Então, eu jamais vejo assim, teremos. e jamais teremos. Né? O brinco. Será que o Rosque Scott, antes de ser Rosque Scott, ele foi avaliado para a eletromiografia? Agora pode. Será que o agachamento, antes da gente defecar pela primeira vez, eu falei, não, calma aí, espera um pouco, vamos colocar um eletrodo, vamos ver qual que... Não tem isso. Então, eu vejo assim, ou as pessoas escolhem exercício pela eletromiografia, ou as pessoas não fazem exercício porque não tem eletromiografia falando para que aquele exercício, enfim, usando o termo popular, pega o que tem que pegar. Então, parece que o foco está na eletromiografia, para escolher ou para refutar, quando tem vários outros parâmetros que você deve levar em consideração, além disso, né, que é a criatividade durante o programa de treinamento. Perfeito. Eu vou até por além, né? Você pensou nessa questão aí, você falou de, por exemplo, do agachamento. Se eu quero, de repente, aumentar, fazer um trabalho voltado lá na minha organização coerente de cargas de treino e tal, para conseguir X objetivo do meu cliente, se eu estou numa fase do meu, sei lá, do meu atleta, ou de repente alguém quer melhorar a qualidade de vida e tal, bom, enfim, se você quer ganhar força ou ganhar massa, talvez vale mais a pena você fazer o parcial com aumento de carga. Se você quer trabalhar num gesto um pouco mais complexo, né, com esse aumento de complexidade, e aí pensando em complexidade não num aspecto estatístico, mas num contexto mais de interação ou de integração entre os sistemas, talvez valha a pena ampliar um pouco mais o movimento. Então, você utiliza o mesmo meio, mas você modifica a forma com que aplica esse meio para que você consiga, obviamente, ter o resultado. E isso até tem um outro exemplo que, inclusive, está lá no meu feed, do resting pause. O sujeito simplesmente usou o agachamento com a mesma amplitude e ele falou, olha, tá bom, eu quero saber se dando um intervalo de 4 segundos entre as fases, entre as repetições, se eu tenho uma modulação do resultado. E o que ele encontrou é que você utilizando o resting pause em comparativo ao método tradicional, o tradicional, depois de 4 séries, acabou produzindo redução na ordem de 20% a 21% no número de repetições e na carga total trabalhada. E levou praticamente 27% da fadiga na diminuição, portanto, da atividade eletromiográfica de glúteos. Ou seja, foi um treino que levou a um grande processo de fadiga. E se você considerar o resting pause, então, você teve um melhor resultado, tanto na sobrecarga gerada, no volume total, no número de repetições e também na maior atividade eletromiográfica. Ou seja, eu estou utilizando exatamente o mesmo meio, não estou modificando o meio, mas estou modificando o que vocês bem aí falam, e você, de repente, pode até explicar um pouco melhor para a galera sobre isso. Eu não estou preocupado com a carga,
eu não estou preocupado com o número de repetições, eu estou preocupado com um negócio chamado intervalo, que por consequência vai me dar uma densidade de treino. Ou seja, o exercício é o mesmo, é o agachamento parcial. Só que, o que eu vou fazer? Vou dar um intervalo de 4 segundos entre uma repetição ou outra, ou não. E o que eles observaram é que esse intervalo de 4 segundos conseguiu produzir maior resposta no que diz respeito ao volume total utilizado, número de repetições realizadas e também menor fadiga de glúteos. Então, eu não estou nem modificando o gesto, o meio. Eu estou utilizando o quê? Alternativas pensando nas estratégias do treinamento para que eu consiga atingir um resultado final desejado. Então, de repente, eu nem preciso me preocupar. Eu só preciso entender, de repente, da eletromiografia. E aí, é claro que vale a pena a gente pensar na eletromiografia, porque ela pode nos dar um norte, mas principalmente nessas questões relacionadas à otimização de um gesto em específico ou num gerenciamento de carga numa condição melhor, como uma marcha, corrida, ou numa condição clínica, patológica, até mesmo numa instabilidade de ombro ou problemas de coluna. Aí sim, obviamente, eu tenho que me preocupar muito com essa questão da eletromiografia como sendo foco de atuação. Mas me parece também um reducionismo exagerado eu modular o meu treino pensando em eletromiografia, visto que Como existem é muitos também, parâmetros que interferem nesse sinal, né? como é também, aproveitando aí a sua fala, uma falácia o cara organizar o treino pensando na creatina quinase, pensando só no lactato, pensando só, né? Tem uma depois que o futebol começou a utilizar essa questão da creatina quinase como marcador de lesão, parece que todo mundo agora virou fanático pela creatina quinase. Faz exame de enzima, tá alta, para de. Você pode tropeçar, romper músculo e a enzima tá Pois alta. é, pois Então, é. eu acho que há uma tentativa muito grande de simplificar o que não é simples, de isolar o que não é isolado. Ainda mais quando a gente fala em treinamento, em desempenho, vou usar a palavra desempenho, mesmo porque existe uma qualidade metodológica do estudo que merece ser julgada. Outro dia eu vi um estudo com periodização, depois eu vi um estudo com hipertrofia, envolvendo 2 meses. O que você consegue explicar em dois Pois é. meses de um programa de treino? Ou muitas vezes, vou extrapolar aqui, eletromiografia feita com um indivíduo sedentário. Qual tipo de coordenação intra e intramuscular um indivíduo que nunca Pois é. sentou no aparelho para fazer supino, nunca deitou no banco para fazer supino, vai ter para poder fazer? E às vezes esse negócio é publicado, né? E a gente viu agora a cacetada que o editor-in-chief da The Lancet publicou ontem, mostrando os dados que foram publicados no The Lancet, que é um dos maiores Sim. journals que a gente tem, a quantidade de dado errôneo que foi publicado e manipulado pela questão do Covid, que é uma revista de altíssimo fator de impacto. Você imagina nas revistas, né? E aí não é uma crítica, a constatação de uma realidade da educação física, que na grande maioria das vezes são revistas muito menos, com crivo muito mais baixo, né? Muito menos Sim. controladas. Então, Eu, você consegue, eu brinco assim, você consegue achar na literatura científica estudo para tudo. Você quer provar que agachamento é bom, você acha. Você quer provar que o hip thrust é melhor, você acha para tudo. Agora, quando você vai ver o método do estudo, aí é complicado. Aí o jogo eu muda. vou, ó, eu vou até por além, Polito. Eu vou utilizar o seguinte, ó, já que a gente está falando de treinamento, uma coisa que me incomoda também, assim, né? Não me incomoda que eu olho assim, eu fico pensando, falo, cara, sei lá, né? Não sei se é coisa da idade também. A gente vai falando que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cada vez mais crítico, né? E dá para ver aqui, ó, que eu tô ficando cada vez pior, né? A minha Eu tô vasta chegando cabeleira lá, tá professor. Eu caindo, né? vou te alcançar. Aqui, eu tô que Daqui a nem. pouquinho enfim. Mas assim, é uma coisa que às vezes eu olho, eu fico assim, fico pensando, falo, cara, não sei, tem alguma coisa que realmente porra, não tá junto, sabe? Porque, ok, ó que loucura, cara. Se a gente considerar os princípios do treinamento, o primeiro deles que talvez, aí eu não por uma questão de ordem e tal, mas o primeiro que me vem à cabeça é a tal de uma chamada individualidade biológica, né? Então não dá para eu assumir que todo mundo vai ser igual. Tudo bem, graças a Deus aqui eu tenho meus 2 braços, minhas pernas, você também, tá bom, ok. No entanto, somos indivíduos únicos.
E quando eu penso nessa individualidade biológica, eu estou pensando, então, que a minha organização de carga de treino deve ser voltada para mim, a sua para você, por causa das experiências que o sujeito tem. Então, esse fator de periodização depende, dentre tantos outros fatores, também da questão da individualidade biológica. E aí, cara, eu fico pensando assim, quando a gente pensa em diferenciação, às vezes a gente da questão mais biológica, assim, diretamente ligada ao movimento, a gente às vezes também tem essa tendência a um reducionismo absurdo. Pensar que aquilo está relacionado única e exclusivamente ao movimento. Mas a gente esquece que essa questão da individualidade biológica tem a ver com um aspecto biopsicossocial. Então não é só biológico, é o psicológico e o social ali intervindo. Só que para dar um exemplo, por exemplo, aqui nessa condição, se uma criança tem um pai que pratica atividade física, ele tem aproximadamente 2,5 vezes mais chance de se tornar um adulto ativo. Se a mãe é ativa, ele tem aproximadamente 3,3 vezes mais chance de ser ativo na fase adulta. E se são ambos, pai e mãe, são ativos, aproximadamente 6,5 vezes a chance de essa criança também ser ativa. E olha que loucura, por que eu estou pensando nisso? Porque significa, então, que o papel dos pais determina qual é a experiência que a criança tem frente à atividade física. E se é uma experiência positiva, essa criança busca o prazer por intermédio da atividade. Então, se essa criança busca o prazer por meio da atividade, é porque ela faz essa atividade. Então, ela tem uma maior tolerância à dor, tem maior consciência corporal, tem maior lateralidade, tem melhor equilíbrio. Uma condição totalmente diferente daquele sujeito onde tem um pai e a mãe que é sedentário. Então, me parece também, às vezes, utilizar a eletromiografia como parâmetro para esses dois sujeitos talvez não seja a melhor estratégia, porque são sujeitos completamente diferentes. Se eu pego, por exemplo, a eletromiografia para esse sujeito falando, olha, eu vou pegar um exercício que tem uma alta atividade elétrica do meu peitoral maior e colocar nesse adulto que teve experiência super favorável e positiva com os pais, cara, esse cara vai sair pulando de alegria da academia. Porque ele teve um limite de tolerância muito maior, ele tem aquele desafio, aquilo está na veia dele desde moleque. Em contrapartida, aquele outro, na hora que você botou o primeiro desafio, ele arreou. No outro dia, a tolerância à dor baixa, dor peitoral doendo, o cara fala, não quero mais isso. E se a gente for pensar, é isso que acontece nas academias, né? Existem grandes pesquisadores aí que estudam comportamento humano e que falam, olha, cara, não adianta, né? A gente só faz aquilo que a gente gosta. Qual que é o melhor exercício? O melhor exercício é aquele que a gente faz. Não adianta eu vir aqui falar para vocês que agachamento profundo é melhor se você adora extensora. Então, o melhor exercício é aquilo que a gente faz. Ponto. Beleza? Beleza, então a gente tem que considerar isso. E uma das coisas que os profissionais de educação física precisam considerar é que a gente precisa ajustar o exercício de acordo com a condição do nosso aluno. Do que o nosso aluno às vezes gosta de fazer, o que ele precisa fazer, e não do que eu gosto de fazer. Porque a sensação, a adesão e o engajamento no exercício depende da experiência prévia que ele teve lá atrás, que tem a ver com a psicomotricidade. Quem tiver dúvida aí a respeito disso, procura ler sobre 2 fatores. Um que é chamado de... como é que é? Ampulheta heurística, de Gallagher, e a teoria ecológica de desenvolvimento. Porque essas 2 teorias, eles colocam assim, assim como vocês colocam no treinamento macro, meso e micro ciclo, nessa teoria ecológica, a gente coloca basicamente como crono, macro, exo, meso e microsistemas que compõem o meu gesto motor. E que tudo isso junto vai resultar no gesto que eu consigo realizar. Bronfenbrenner, né, falava bastante isso. Tem uma teoria ecológica, né? Então é assim, cara. Às vezes a gente está buscando num aluno uma coisa que ele não tem capacidade de fazer. E o que ele não tem capacidade de fazer, eu não estou pensando numa condição física, mas por vezes numa condição de desafio, numa condição emocional. A gente tem que lembrar que o exercício, ele depende de fatores individuais
de fatores relacionados à tarefa e fatores relacionados à biomecânica. O que eu estou falando em relação ao indivíduo? Puta, o quanto o cara está disposto a fazer aquilo? O quanto o cara tem prazer em fazer aquilo? Não adianta, se é o que eu gosto, mas não é o que o meu aluno gosta, se eu pedir para ele fazer, ele não vai fazer. Qual a condição de tarefa? Bom, qual a complexidade? O quanto de coordenação precisa? Eu pegar um sujeito que nunca entrou numa sala de musculação, dar uma barra nas costas e falar agacha profundo, já liga para o SAMU na hora, porque vai fazer 2 vezes e vai sair da ambulância. Porque a complexidade é muito grande. E o que diz respeito à biomecânica? Não é só eletromiografia, forças de cisalhamento. Então, a coisa é muito ampla. E olha como é louco isso, né? Assim que a gente tem que pensar nessa sensação de prazer e desprazer, no que a gente chama de mecanismos interoceptivos e de manutenção à vida, de cognição. Que aí a gente tem que entender de 2 comportamentos, 2 áreas cerebrais que têm a ver com o nosso comportamento, que é o córtex pré-frontal e o sistema límbico. O pré-frontal diz aquela questão lá do racional, e o límbico é emoção pura, cara. Se eu tentar bater, vai para o pré-frontal, não tem jeito se o emocional estiver bloqueando. Isso é uma briga constante. Agora, se eu vou por meio do exercício, esqueço um pouco a eletromiografia, vou pelo meio do exercício, potencializo, falo, filho, o que você gosta de fazer? Você gosta de fazer o quê? Agachamento ou leg press? Ah, eu gosto de fazer leg press. Então, beleza, eu vou fazer leg press. Será que dá resultado? Cara, tem um estudo muito legal de Roche de 2020. O que eles fizeram? Eles pegaram 2 grupos e um grupo, ele falava, ó, você vai fazer agachamento, supino, série fixa. E o outro grupo, ele ia lá e apresentava uma tabelinha com alguns exercícios e falava, olha, o grupo tal vai fazer agachamento. Você pode escolher, você quer fazer o quê? Você quer fazer agachamento, você quer fazer leg press, você quer fazer cadeira extensora, o que você quer fazer? Você escolhe, beleza? Você escolhe. A mesma coisa para membro superior. O grupo pré-definido ia fazer supino reto. E aí escolhia, falava, você quer fazer o quê? Ah, quer fazer o press inclinado, o fly no cabo, eu adoro esses nomes, né, cara? Mas enfim, fly com cabo, com não sei o quê, com halter, bom, enfim, escolhe o que você quer fazer e a gente vai equalizar volume e intensidade. E aí vamos ver o que vai acontecer. O que os caras identificaram? Olha que fantástico. Eles identificaram que aquele grupo de treinamento que teve a possibilidade de escolha do exercício, portanto, ele fez aquilo que ele gosta, ele conseguiu aumentar na ordem de 20% o seu volume total de treino. Portanto, o cara teve uma resposta melhor para o treino, para questões de aumento de força e respostas hipertróficas. Mesmo fazendo um exercício que, de repente, tem um padrão de atividade eletromiográfica diferenciada. É claro que agachamento e leg press são totalmente diferentes no que diz resposta eletromiográfica. Só que se o cara gostava de fazer mais leg press, o cara sentou lá e fez mais leg press, ele teve um resultado melhor do que se ele tivesse feito agachamento. Porque ele tem um engajamento maior. O que eu estou querendo dizer aqui é que, poxa, não é que a eletromiografia não serve, serve e é legal pra caramba. Elas nos mostram efetivamente como é que o exercício está funcionando. Quem trabalha e quem não trabalha. Mas assumir que ela é que efetivamente tem que nortear toda uma periodização, existe uma distância muito grande nesse cenário. Não dá para dizer que o cara vai ter sucesso ou não vai ter sucesso devido à diferença do tríceps teste e o tríceps pulley. Vou por além, cara. Tem uma pesquisa, assim, ó. Tem essa questão já, eu não, quanto tempo a gente tem de live aí já, cara? Deve estar para acabar já, né? 1 hora, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Tá, mas então deixa eu falar aqui, rapidão. Manda bala. Assim, rapidão. Tem uma pesquisa, cara, o que os caras fizeram? Que você pega os guidelines, né? Então você pega, por exemplo, o guideline lá do American College. Ele fala, ó, começa de grupo grande para o pequeno, de multi para uniarticular. Tem uma pesquisa que nós fizemos lá no laboratório e o que foi feito? Uma ordem pegou seus exercícios e foi lá e fez da ordem do grande para o pequeno, do múltiplo para o uniarticular. Então isso foi chamado de estratégia A. E a estratégia B, qual era? A estratégia B era você treinar exatamente o oposto.
Bom, primeira conclusão do estudo. Pensando em respostas de eletromiografia. Cara, se você começa por multi ou começa por uniarticular, tanto fez quanto tanto faz, que não teve diferença importante na eletromiografia. E aí já vem uma outra briga. Começa do grande para o pequeno. Qual que é o grande? E aqui vai um dado aqui importante. Se a gente pensar em membro superior, o maior músculo que nós temos é o deltoide, com aproximadamente 380 centímetros cúbicos. Depois de deltoide vem tríceps, com 370. E depois que vem o peitoral. Então, se eu for seguir do maior para o menor, olha como as coisas não conectam, cara. Assim, se eu for seguir do maior para o menor, eu começo com o tríceps antes. Com o deltoide antes, para depois treinar o peitoral. Então, são coisas assim que a gente precisa... Cara, a gente precisa sair um pouco dessa questão, dessa zona de passividade, né, daquilo que apontaram para a gente, sair um pouquinho dessa bolha e falar, pera lá, cara, as coisas será que estão fazendo efetivamente sentido? Né? Porque parece que não. E quando eles pensaram em grupamentos musculares, eles mostraram, por exemplo, que o deltoide trabalhou um pouquinho mais na sequência B, o tríceps trabalha um pouquinho mais na sequência... Desculpa, o deltoide trabalha um pouco mais na A, o tríceps um pouquinho mais na B, mas as diferenças foram pequenas. Dá para falar que existe manipulação da atividade eletromiográfica pela ordem do exercício? Dá. E aí já vem mais um questionamento. Porque quando a gente pega as pesquisas, normalmente eles colocam lá, sujeito depois sofreu aquecimento e depois esperou o processo de fadiga. Recuperou para que o teste não tenha sido influenciado pela fadiga. Não é isso que a gente vê normalmente nos estudos de eletromiografia? Porque existe a fadiga neuromuscular? Então, beleza. Então, estou considerando uma resposta eletromiográfica numa condição altamente controlada, onde não tem a fadiga reduzida, e extrapolo para uma condição, para uma organização de carga de treino, onde necessariamente eu tenho que produzir a fadiga para que o sujeito consiga produzir uma resposta adaptativa positiva. Ou seja, até que ponto efetivamente dá para eu considerar o que está acontecendo na eletromiografia em um único estudo dentro de um macro, de um cenário geral. São essas as questões que a gente precisa refletir. Eu não estou aqui colocando em xeque a eletromiografia. É uma puta ferramenta, funciona legal pra caramba. A questão é que talvez no cenário que a gente tem visto aí hoje, a gente tem visto aí, de repente, pessoas que, sei lá, estudavam botânica e resolveram falar de eletromiografia. Né? E o cara, sei lá, o cara falava de... Enfim, eu não vou... Obviamente, por questões éticas, mas... assim, parece absurdo, né? que a eletromiografia virou um santo grau do treinamento de força. E não é, né, cara? Imagina na fisiologia que o aeróbico engorda, que o consumo máximo de oxigênio você ganha com supino. Então você vê uma série de publicações, você fala, não é possível que essa pessoa, primeiro, não é possível que ela tenha lido o paper. Segundo, não é possível que ela treine. Cara, sabe o que é pior? Eu tenho visto, Polito, desculpa te cortar, algumas coisas relacionadas às atividades eletromiográficas, que o cara vai lá e coloca a figurinha de um livro que está coloridinho, qual é o músculo que está trabalhando, e aí você pega esse livro não tem uma referência bibliográfica, cara. Não é livro, é photobook, né? Não, assim, eu realmente, assim, eu acho que a eletromiografia é uma puta ferramenta, cara, mas sozinha ela não pode nos nortear o treinamento, cara. É impossível a gente utilizar isso como ferramenta de escolha de exercício numa organização de cargas de treino. Não dá para ser o único parâmetro a ser considerado na escolha do meio que eu vou utilizar frente ao meu cliente para otimizar gesto. Pensa nessa questão que eu falei aí, ó. Pergunta, de verdade. É assim, gente, pergunta aqui, ó, não sei quantas pessoas tem, 70 pessoas. De verdade, seja sincero, vocês aí que estão aí, ó. Perguntem a vocês mesmo, quando vocês pegaram um aluno de personal, se algum de vocês, durante a anamnese, perguntou: cara, o que você fazia na infância e na adolescência? Você fazia esporte?
Por quê? Porque parece que o cara, aquilo não tem nenhuma importância. E Galahu, lá no Princípios da Psicomotricidade, ele já falava, ele fala, essa ampulheta heurística fala, que o que o sujeito faz na fase adulta é reflexo das experiências que ele teve na infância e adolescência. Que, Então aliás, né, te não dá pra gente complementando, saber qual que é o prazer se a gente não sabe o que o cara fez. Galahu é um autor sensacional que, dentro da que eu acho uma judiação, nada Uhum. contra o pessoal da educação física escolar, muito pelo contrário, né? Desejo sorte a eles no estudo deles. Cara, É, ó, quem quiser entender alguma coisa aqui, ó, compreendendo o compreendendo o desenvolvimento motor. desenvolvimento motor. É Cara, uma judiação um esse é cara o cara que vocês desse têm que ler, velho. ser estudado no viés e no foco da educação física escolar. Nada contra, mas treinamento é treinamento e, né, Galahu, ele deveria ser uma obra clássica de quem trabalha com treino de corrida, com treino de força, com treino de potência. Quem trabalha com treino tinha que entender Galahu. Né? Vou controlar a carga. O cara sabe fazer o movimento. Né? Vai no parque. Né? Depois a gente pode até conversar isso numa outra oportunidade, porque senão vai estourar a corrida. Quem que corre? Quem é que corre de verdade? Eu fui correr. Não, você não foi correr, cara. Você foi se deslocar numa velocidade maior, porque aquilo não é corrida. Corrida é um esporte valendo. Corrida, aquilo não é corrida, né? Você vai no parque, você vê o cara todo desengonçado, com a mão cruzando o tronco, cabeça para baixo, coluna, você fala assim, nossa, mãe do céu, isso daqui. E o cara, não, fui correr. Aí o cara, não, vamos controlar a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, cara. O cara não sabe o cara não sabe andar. Você vai querer controlar a Pois frequência é. cardíaca do cara. Então, eu acho que o treinamento, e aí eu acho que foi um problema muito grande da nossa área, que em algum momento, eu costumo dizer assim, né, a educação física, se a gente pegar o doutor em cirurgia, ele está fazendo cirurgia. Né? Na educação física parece que o cara chega no academicismo, ele começa a julgar todo o resto e esquece de olhar a prática, e o cara da prática esquece de olhar a teoria, porque gerou em algum momento um racha onde ou é teórico ou é prático. E a teoria, ela tem que ser aplicada na prática, senão não serve para nada. Né? Outro dia eu vi assim, um estudo, né, com todo respeito a quem fez, também nem lembro o autor, mas assim, o Parque de Ibirapuera é um dos piores locais de São Paulo para você correr por causa da poluição. Qual que é a solução? Então não corro? É. Legal, pô, muito louco. E aí, qual que é a solução? Ah, não faço exercício então porque o ar está poluído. Então, eu acho que, né, precisa ter um encontro melhor de teoria e prática. E eu acho que o profissional de educação física e o próprio pesquisador ele precisa treinar, fazer exercício, né? Sentir É, na pele o que é o peso, exato. né? Sentir, ouvir o barulho das anilhas, sentir o cheiro do ferro, ir no parque com som no coco, suar que nem um porco no parque de tanto correr. Eu Obrigado, viu? precisa, cara. Não, valeu pela indireta, entendi. Quem viu meus stories nessa vez de só igual um porco já entendeu. Valeu, obrigado, Polito. Não, mas é uma qualidade, Ah, não, tá né? certo, tá certo, tá Tem até certo. uma hashtag doutores que treinam, né? Tem que ser assim, cara, porque eu não faria cirurgia com um médico que nunca operou. Eu acho Mas que você fica. sabia, Polito, que assim, isso eu acho que talvez seja uma das coisas positivas dessa pandemia, com essa grande avalanche de perfis que apareceram aí na mídia e tal, porque mesmo os grandes pesquisadores eles começaram a perceber que é necessário aplicar aquilo que ele produz dentro de um laboratório, porque senão perde Total. sua graça. Tem um grande amigo meu que fala que a teoria sem prática é abstrata e a Grata. prática sem teoria é É perigosa. perigo. E é de Obrigado, fato, professor. Obrigado. eu tenho Obrigado. um grande amigo, eu falei que era você. Enfim, não, é você mesmo. O professor Polito já dizia isso, né? Então, cara, assim, a gente tem que trazer. Então, eu acho que essa questão das lives, por isso que a gente sempre fala aqui, turma, para vocês, pô, marca seu colega, marca seu amigo, porque Polito, depois vocês buscam lá o Lattes dele e vê lá qual que é a formação dele. Depois você entra lá no meu, joga lá Rodrigo Maciel Andrade, você vai ver qual que é a minha formação e tal. Cara, eu nem fico falando isso, porque, enfim, mas, cara, assim,
não tem outro jeito. Tanto que o meu doutorado foi voltado para isso, né? Eu peguei lá atletas de alto nível competitivo, seleção, e falei, tá bom, como é que eu boto isso na prática para o cara poder melhorar a estratégia de campo? No meu mestrado foi assim, no meu doutorado foi assim, os meus dados de pós-doc, eu mudei um pouquinho de área agora, né, que eu estou ingressando, voltado para neuropatia diabética, para ver como é que eu consigo melhorar. Inclusive, saiu um artigo agora, essa semana. Então, cara, é assim, não dá para a gente sair dessa prática. Não dá para ter essa dissociação. Né? A gente, senão você vai produzir 58 artigos que nem você vai ler o artigo depois. Sim. Né? Então, é legal essa troca de lives, esse compartilhamento. Quando a gente pede aqui para vocês, marca seu amigo, vê aí, me fala o que está acontecendo. Não é uma questão de, vai gerar mais engajamento, porque depois ele quer vender um curso para mim. Não é essa a questão, turma. A questão é que a informação, a teoria, ela tem que ser disseminada para a prática, senão ela perde seu propósito. E também, né, tome bastante cuidado, galera, aí com a pessoal que quer ganhar seguidores através da polêmica. Porque no exercício, sempre que eu falo isso não, isso sim, eu estou sendo polêmico. Porque treinamento tudo é relativo. Toda verdade é relativa. Assim, né, eu vou fazer uma homenagem para você, já que você fez para mim. O Stephen Hawking, na minha epígrafe da minha tese de doutorado, tem uma frase de Stephen Hawking que ele falava assim: na física, toda ciência, toda verdade precisa ser constantemente testada e passar por um processo de confirmação ou refutamento. Isso a gente está falando da ciência hard, aquela dura. Mano, dura da madeira. Se a gente chegar em Einstein e vai lá ver que até o tempo é relativo, e eu não vou entrar no mérito, eu fiz uma planilha onde você joga a quantidade, o percentual que você gostaria de viajar na velocidade da luz. Que o relógio mais preciso que tem é o relógio atômico, que basicamente você tem duas plataformas e um átomo fica batendo de cima para baixo e você mede os segundos. Se uma delas se movimentar no sentido contrário da outra, essa bolinha vai se mexer em praticamente uma senoide. Se essa velocidade for tão alta, essa bolinha vai ser deslocada tão lentamente nesse espaço de tempo que você não envelhece. Se você conseguir viajar 100% da velocidade da luz, você não envelhece. Juro por Deus, eu tenho uma planilha onde eu montei esses cálculos e você coloca lá o percentual do quanto você gostaria de viver na velocidade da luz e você vai ver que o tempo é relativo. Se a gente está falando do nível hard de ciência, onde tudo é relativo, bater o martelo e falar, não é assim, porque eu li o último artigo que saiu agora na Journal of porque a gente não está falando, Journal. Puta merda, não dá, né? A gente não está falando do Einstein, do Hawking, nem da física, nem do átomo. A gente está falando da biologia, onde você espirrou, o seu espirro é diferente do meu. Se o Covid tiver coroa é uma coisa, se a Covid não tiver coroa é outra coisa. Se o vírus... Cara, é muito crazy. Galera, queria agradecer aqui, professor Rodrigo Maciel. Obrigado de coração pela sua enorme contribuição mais uma vez. Galera, eu costumo dizer assim, o pessoal reclama, mas na mídia social tem muita coisa que não tem qualidade, mas tem muita coisa de qualidade. Por isso que, parafraseando o Marcelo, a gente pede, indica para os amigos, segue lá, porque a gente, né, produz conteúdo, ocupa o nosso tempo para fazer isso com muita satisfação e muito prazer. Não ganhamos diretamente nada e, portanto, o que a gente quer é contribuir com uma educação física melhor. E vocês são instrumentos disso, por isso que a gente pede para vocês irem lá. Então, vai lá no Maciel, segue lá, porque ele sempre produz conteúdo muito bom e conteúdo equilibrado, sereno, elegante, né, parafraseando a nossa mentora, a professora Regina Brandão, conteúdo elegante, conteúdo, né, respeitoso e né, a mesma coisa aí, lá também na área da fisiologia do treinamento, eu costumo colocar bastante conteúdo para vocês. Beleza? E, professor, agora tá aí a sua palavras finais são suas. Deixa só rapidamente aqui falar, né? Eu tenho lido algumas coisas e tal. O semestre passado foi um semestre bastante turbulento para mim, em diversos cenários, né? Para quem não, de repente, seguidor do Polito, mas não me conhecia antes, eu sou coordenador de curso da faculdade, assim como ele está fazendo lá, está com a camisa da São Judas, eu sou coordenador de curso
da educação física na Anhembi Morumbi, atuo em outros tantos cursos, medicina, fisioterapia, naturologia, quiropraxia e assim vai. Então, o semestre passado foi um semestre muito difícil e em algum momento eu acabei não conseguindo dar a real atenção que eu precisaria para as questões do Instagram, para isso que eu tenho me proposto, né? Para essa área que, querendo ou não, eu tenho um baita orgulho de dizer que sou, que é um docente, que ser professor, né? Então, eu acho que conhecimento bom é aquele conhecimento transmitido. Então, eu vou pedir um favor para vocês. Vai lá na minha bio. Primeiro, segue lá o Biomecânica, recomenda para seus colegas e tal. Assim. E também fácil. Lá, Biomecânica Fácil. Tem lá também um link direto para o meu Instagram, para o meu WhatsApp, que é um grupo onde eu estou retomando ele esta semana e onde tem algumas coisas legais que eu vou fazer por lá. Então, eu já peço, vai lá na meu bio, segue lá Biomecânica Fácil e já entra no grupo de WhatsApp que está lá, que vai ter coisa bacana para a gente fazer por lá também, tá? Então, só dou a dica. Vou postar alguns artigos, vou fazer alguns podcasts, algumas coisas por lá, mas só quem estiver lá naquele grupo é que efetivamente vai conseguir curtir esse material, tá bom? Então, já aproveita, marca seus colegas e vamos junto aí, ó. E, cara, eu acho que é isso, né? É a transmissão do conhecimento. Agradeço muitíssimo mais uma vez a oportunidade, Polito, de estar falando contigo, de estar falando aí com o pessoal. Para entrar no grupo do WhatsApp, é só lá na própria bio lá do Instagram, já vai ter o ícone que na hora que você clicar, você já vai cair direto lá no meu Instagram. Perdão, no meu WhatsApp, tá bom? E aí tem o grupo lá onde eu vou abastecê-los com conteúdo, de uma forma bastante rápida para vocês entenderem. Eu vou abastecê-los basicamente com conteúdos e vou falar, tá bom, qual dos dois aqui que vocês querem? Qual desses 3 artigos que vocês querem minha opinião? Então vai ter uma interação lá bacana e a gente vai conseguir trocar ideia, tá bom? Então será um prazer ter vocês lá conosco, tá bom? Vai lá, galera, vai lá, porque antigamente para a gente poder ter acesso a conhecimento a gente tinha que pagar caro. E eu não acho nada errado em ter que pagar para ter conhecimento, muito pelo contrário, né? Para poder viajar ainda pelo meu pós-doc, muitas vezes eu tiro do meu bolso e tiro feliz demais com isso. Então, conhecimento é um bem que não tem preço, o valor é muito alto. Mas, né, se a gente pode, além do investimento, a gente pode ter as coisas gratuitamente, por que não? Ainda mais de qualidade, quem estuda isso, então vai lá e manda bala. Professor, tirar uma fotinha. Só tem uma coisa a falar, né? Só tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Que acima de tudo, podem te tirar tudo na vida, menos aquilo que você sabe, menos o seu conhecimento. Aquilo é enterrado junto com você, né? Aquilo, cara, então, e te ajuda a resolver problemas, não é? Afinal de contas, quem é o inteligente? O inteligente é aquele que resolve problemas, mas para resolver problemas você precisa de conhecimento. Portanto, turma, tá na mão de vocês. Estou aqui para ajudar no que puder. Politão também, conte conosco e tamo junto. Fotinho aí? Vai lá, vai lá. Pronto. Galera, muito obrigado. Muito obrigado aí pela presença de todos. Não esqueça de tirar uns prints aí, marca a gente. Puxa, legal. Faça isso. Será uma honra poder repostá-los também. Com certeza. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença. Um excelente final de noite aí para você. Agora eu vou dar aula, professor. Muito bom. Então, para você. Então, muito boa aula aí para você. Muita boa aula para o restante. Enquanto eu estou aqui, ó, vou tomar mais uma taça de vinho aqui, ó. Porque, como já diria meu grande amigo Gustavo Zorzi, porque eu não sou obrigado a nada, não é? Então, agora eu vou tomar uma boa taça de vinho, sentar ali, ligar meu Netflix e pau no gato. Turma, obrigado, professor. Eu agradeço pelas suas palavras de motivação. Eu vou dar aula mesmo. Obrigado. Então, boa aula para vocês. Tenho certeza que seus alunos agradecerão muito. Tá bom? Gente, forte abraço. Galera. Beijo para todos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.